porque não conseguiu, né? Quem era o governante naquela época mesmo? O imperador de Paulo, que apelou? Acho que era Vespasiano, Nero, acho que era Nero, hein? O imperador César, porque é o título, né, principal César, mas quem governava, se eu não me engano, era Nero nesse período. Próximo mapa, quando ele apela para Roma, então olha a viagem. Volto novamente no tamanho, para vocês terem uma dimensão de que a primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo compreende esta área aqui, onde você tem Atenas, você tem Corinto, Filipos aqui por cima, você tem na luz vermelha aqui Éfeso, onde fica aqui também as 7 igrejas do Apocalipse, tá? As 7 igrejas do Apocalipse, olha toda a dimensão. Bem, então seria uma navegação tranquila, certo? Não, não seria, porque ele sai daqui, vai para essa região de cima, passando por Chipre, pode voltar novamente o mapa, isso, aí, beleza, aí, vai para Rhodes, chega aqui nessa ilha de Creta, ele diz aqui, gente, está passando da hora, nós não podemos navegar, é extremamente arriscado. Aí o capitão dá mais atenção para quem entendia do assunto, né, que eram os navegadores lá, os marinheiros. Essa é a parte da providência de Deus, né? Como que alguém, Paulo, que nem era navegador, falou, gente, é melhor a gente ficar aqui e ficar os 3 meses esperando o inverno passar. O capitão olhou para aquilo e falou, não dá para ficar 3 meses aqui com 258 prisioneiros. Como é que eu vou tratar desse povo? Com 258 prisioneiros aqui. Não é 258 porque tinha quem trabalhava no navio, tinha Paulo, aquela turma toda, mas a maioria ali, prisioneiro, falou, não, vamos tocar viagem. Só que quando eles tocam viagem, vem um quê? Um grande furacão. Fecha o clima e durante semanas, eles não sabem, aqui o mapa, pode voltar ali, tamanho, eles não sabem para onde esse navio foi. Pode ter vindo para cá, pode ter vindo aqui perto da África, subido, vindo para cá, ninguém sabe. Foi jogado, varrido pelo mar Mediterrâneo, onde ninguém sabia, até que de repente vai bater numa ilhazinha chamada Malta aqui, ó. Tinha algumas pessoas ali que precisavam receber o evangelho, e o Senhor leva aquele navio justamente para aquela ilha, e ali os irmãos já conhecem a história. Depois ele chega em Roma, fica 2 anos preso e tem todos aqueles acontecimentos. Eu gosto de contar essas histórias, que nosso tempo é curto, né? Mostrando no mapa para vocês verem a providência de Deus, agindo nas coisas ordinárias da vida, mas Deus levando para o ponto principal da história, para que o evangelho pudesse chegar em Roma. Só que quando Paulo chega em Roma, o evangelho já tinha chegado lá. Já tinha chegado através dos discípulos de João Batista e através daquele povo que estava lá em Atos capítulo 2, que viram os apóstolos falando em línguas estranhas. Ou melhor, na própria linguagem deles. Não era estranha nada, eles sabiam muito bem. Era a própria linguagem deles, da região da onde eles nasceram, do Ponto, da Galácia, da Frígia, da Panfilha. Eles os entendiam falando assim, até com sotaque, né? Sotaque da própria região deles. Pode voltar lá para o nosso PowerPoint, Jean, por favor. Aonde nós vemos, meus irmãos, a providência de Deus em todos esses fatos aqui. Eu espero que tenha dado para ver um vislumbre assim, dos mapas, né, de toda aquela região e como Deus agiu ao longo de todo esse tempo. Se eu puder responder alguma pergunta até aqui, algo que você sentiu falta, eu gostaria de saber. A gente tem os microfones aqui também para quem estiver na internet possa ouvir a sua pergunta, eu posso também falar. Ok? Ah, sim. Governantes da Palestina, né? Esse aqui é tipo vício de linguagem. Palestina. Porque Palestina é um termo mais atual. É só para entender aquela região ali. Porque é a região de Israel. Só que a região de Israel hoje é uma região pequena, né? Já a Palestina é uma região mais ampla, onde tem todos aqueles conflitos. Aí, por causa do vício de linguagem, acaba colocando Palestina, mas o correto mesmo seria região de Israel, né? Que vai ali do norte da Galileia
até o sul de Jerusalém. Não tem muita coisa no sul de Jerusalém, porque é deserto. É uma região muito desértica mesmo. Então, pouquíssimas cidades ali no sul de Jerusalém. Mas compreende, do norte ao sul daquela região, se a gente puder... não, aqui não vai aparecer nesse mapa. Mas é basicamente um vício de linguagem, mas o correto é falar Israel mesmo. Obrigado, tá, minha irmã? Aula 2, que é o contexto político, cultural, religioso, é uma subdivisão da aula 1, onde a gente vai adentrar um pouquinho mais dos costumes que a gente está bem familiarizado, né? Sinagoga, já ouviram falar? A sinagoga, né? No Novo Testamento, só que no Antigo Testamento não tem. Por quê? As sinagogas surgiram onde? Possivelmente lá na Babilônia. Como eles estavam longe do templo, não poderiam na Babilônia oferecer os sacrifícios, eles precisavam criar um local para se reunir. E criaram esse local. Não deram o nome de imediato de sinagoga, né? Isso foi com o tempo, e principalmente com aqueles judeus que moravam em outros países, né? Porque eles foram muitos esparramados para vários países, e muitos judeus não voltaram depois da Babilônia, continuaram na Babilônia. Então, a sinagoga era usada para reuniões diversas, era uma escola nos dias úteis e uma adoração no dia de sábado, composta pelo rabino, que é a figura mais proeminente, né? O chefe da sinagoga, como nós vemos ali no Novo Testamento. A filha do chefe da sinagoga, ela foi ressuscitada. Vocês estão lembrados? Jesus chegou na casa deles ali e ressuscitou aquela menina. Era o chefe de uma sinagoga, de uma das cidades. Praticamente todas as cidades judaicas tinham a sua sinagoga, né? Os seus líderes experientes. O atendente, o Razam, e os anciãos, os superintendentes, que seriam uma espécie de presbíteros, né? Que eram o conselho ali daquela sinagoga, usado para transmissão, para estudo, para conhecimento. Naquela época você não tinha toda a rede de ensino formal como nós temos hoje em dia. Dos templos? Bem, templos já é uma construção mais moderna, né? Sim, antes da Babilônia só tinha o templo de Jerusalém, que era o local onde todos se reuniam ali naquele lugar. Passou a ser por cidade. Cada cidade, como surgiu lá na Babilônia, foi um modelo muito bom para você ensinar, para você doutrinar os seus filhos, para você criar uma sociedade mais unificada, para fortalecer contra as revoltas, contra os domínios, principalmente helenístico do Império Grego, que ao dominar o povo, queria ensinar os filhos a cultura grega. Então a sinagoga veio como uma reação a esse tipo de domínio também. Eles disseram, bem, se vocês querem ensinar os nossos filhos, não, nós vamos ensinar os nossos filhos. E vamos unir a sociedade para ensinar os nossos filhos. As escolas modernas, como nós temos hoje, ela vem dessa reação. Nós vamos ensinar os nossos filhos contra as culturas ruins que vêm de fora, certo? Só que todo modelo ele pode se desvirtuar. Hoje nós entregamos o nosso filho para os governantes, para os políticos, e dizemos para eles assim, pode definir o currículo que os nossos filhos vão aprender. Aí eles vão aprender cada besteira que você não tem nem noção, né? Depende de cada governante, os filhos vão aprender muita besteira. E eles não deixam os pais estarem por dentro desses assuntos. Porque quando fazem as decisões, fazem de acordo com o que eles querem. Então, por isso que é importante conhecer a história. O Sinédrio começou também como uma reação à cultura de fora que vinha impondo para os nossos filhos uma crença que não faz parte da nossa. E em muitos lugares, os cristãos têm que se refugiar, têm que afastar-se do mundo, porque o mundo está tão desviado, né, tão mundano, que se entregar os filhos para o mundo vai ser uma destruição terrível da fé de cada um deles.